A apresentação de trabalhos constitui uma fonte essencial na busca e compreensão de novos conhecimentos. Sua finalidade é reunir profissionais, pesquisadores e alunos de diversas áreas de conhecimento para trocar informações sobre as linhas de pesquisa e as tendências de cada área. Dessa forma, a apresentação assume um papel de grande importância no processo de comunicação científica, na medida em que a transmissão de novas ideias e novos fatos chegam ao conhecimento da comunidade de maneira mais rápida. A seguir, daremos início às apresentações dos trabalhos que foram submetidos ao terceiro Congresso de Iniciação Científica. Olá, eu sou a Bruna Luiza, sou aluna do 8º período do curso de Psicologia da Faculdade Única de Ipatinga. Meu nome é Daniel Lousada, também aluno do 8º período do curso de Psicologia da Faculdade Única de Ipatinga. Nós iremos discorrer do assunto do artigo de nome Programas de Desenvolvimento de Pessoas enquanto Ferramenta de Promoção de Saúde, Reflexões em Tempos de Pandemia. Artigo com autores Bruna Luiza, eu, Daniel Lousada, Erci Fernandes, Ivne Moreira, Juliana Vitória, Júlio César, Marissa Farias e Samela Prates. Tivemos como orientadora a professora Fúvia Cristina. O artigo vai discorrer sobre o desenvolvimento de pessoas numa perspectiva do conceito histórico até os dias atuais, trazendo a metodologia do Taylorismo, que é um trabalho mais segregado de pessoas para funções, e como que a era da indústria se fazia presente para essa metodologia de trabalho com os operários. Só que com a modernização do mercado de trabalho, a atualização dos processos, o desenvolvimento de pessoas se fez presente como uma peça-chave para o alavancar dos recursos das organizações. Hoje, o desenvolvimento de pessoas de uma nova forma, que também vai direcionar o colaborador para o crescimento pessoal e proporcionar um conhecimento que transcende as exigências da atuação na organização. Então, o objetivo do artigo é de discutir a importância dos programas de desenvolvimento como ferramentas de promoção de saúde e de qualidade de vida dos trabalhadores, e também vai proporcionar uma discussão sobre a perspectiva nova da pandemia do novo coronavírus e como que essas transformações ocasionadas por esse novo contexto impactam nos processos de treinamento e de desenvolvimento de pessoas. A metodologia utilizada para a elaboração do artigo foi uma revisão bibliográfica. Foram utilizados livros acadêmicos e artigos científicos que foram retirados de plataformas como Cielo, Portal CAPES e o Google Acadêmico. Todos esses artigos foram publicados nos últimos 10 anos. O artigo também faz uma perspectiva de programas de desenvolvimento de pessoal e a pandemia do Covid-19. O Covid-19 vem impactando tanto a sociedade quanto as organizações e também os empreendedores, num todo o mercado de trabalho. A manutenção da saúde mental dos indivíduos e das organizações vem sendo pensada e elaborada pelos profissionais da gestão e da saúde. A experiência do isolamento social e da prática também da quarentena vem sido vivenciada por algumas pessoas e por algumas organizações de forma desagradável, desconfortável ou dolorosa, devido à separação e o confinamento. Também todas as incertezas que acompanham o momento. O cenário organizacional vem, junto aos gestores, lidar com novos paradigmas e desafios na atuação e na exigência de novas ações para os trabalhadores e as organizações diante de tantas as mudanças. De uma maneira geral, nunca foi tão necessário
e preciso que as organizações colaboradoras estejam abertas a inovações e a flexibilidade, buscando um desenvolvimento mútuo e continuado das ações e do trabalho. As organizações vêm trazendo cada vez mais o desenvolvimento, o trabalho de treinamento e de desenvolvimento de pessoas de forma remota, que não é nada inovador, não é nada de agora, mas que durante a pandemia vem se efetivando cada vez mais na rotina dos trabalhadores. Alguns benefícios foram apontados, como a redução de gastos, a diminuição dos deslocamentos, dos engarrafamentos e da poluição ambiental, mais horas livres para os funcionários, maior equilíbrio entre o trabalho e a família, aumento na autonomia e flexibilidade ao trabalhador. Também, de contrapartida, malefícios são apontados na prática do home office. O aumento dos níveis de estresse devido ao uso intenso de frequente e intenso das tecnologias, né, a trabalhadores que têm tido dificuldade de adaptação com a tecnologia, dificuldade em manter o foco e cumprir a rotina de trabalho, problemas físicos pela falta de ergonomia adequada para determinadas funções, espaços inadequados, e a deficiência nas relações entre a equipe de trabalho e falhas na comunicação que pode ser afetada. Os trabalhadores da área da saúde também são algo a se direcionar a atenção do desenvolvimento de pessoas e da saúde mental, que durante a pandemia estão envolvidos direta e indiretamente no enfrentamento do novo coronavírus, correndo risco de contaminação e letalidade, né? É necessário implementar meios para que a redução do estresse, da ansiedade, da insônia, a tristeza, a mágoa, o desamparo, depressão, frustração e a culpa diante da morte de pacientes seja sanada por algumas estratégias e que venham ser desenvolvidas e pensadas para amenizar o sofrimento desses trabalhadores. Werneck, em 2020, aponta a Covid-19 como um fator de estresse que pode vir a causar esgotamento na saúde mental dos colaboradores, sendo uma procura para um desenvolvimento de problemas psicológicos a médio e a longo prazo. Assim, no atual cenário mundial, vivenciado pela população e pelas organizações como um todo, tem-se que a aptidão para o autodesenvolvimento e para a mudança nunca foram tão necessários. Portanto, mesmo num contexto de isolamento social e de impossibilidade de encontros presenciais, muitas foram as empresas que reformularam suas formas e fórmulas de trabalho e de relacionamento, tanto para com o cliente quanto para com os colaboradores. As tarefas laborais via home office nunca foram tão requeridas e necessárias, e a interação virtual jamais foi tão valorizada quanto nos tempos da pandemia do Covid-19. Portanto, em tempos de mudanças e instabilidade, como neste contexto de pandemia, fica claro o quanto os programas de desenvolvimento de pessoas são importantes para a manutenção
da qualidade de vida dos colaboradores e das próprias instituições, pois tais programas são alinhados para o futuro, pensados pelo viés de uma macrovisão, né? E propostos para colaborar de forma integral para a preparação do desenvolvimento de competências e de habilidades necessárias para um bom desempenho e eficácia, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal dos colaboradores e gestores. Meu nome é Williana Portugal, sou aluna do 10º período do curso de farmácia da Faculdade Única. Juntamente com as colegas Júlia Caroline e Sara Caroline, realizamos a pesquisa sobre a análise microbiológica da qualidade da água para o consumo humano na região metropolitana do Vale do Aço e as atribuições do profissional farmacêutico na área. Bom, a água é de grande importância para a vida no planeta e proporciona saúde e bem-estar à população. Para os seres humanos, o consumo é feito para satisfazer as necessidades do corpo, sendo utilizado em quase todas as atividades diariamente. A purificação da água é fundamental e indispensável devido à existência de contaminantes orgânicos e inorgânicos que são provenientes da sua exposição ao meio ambiente. Ela pode atuar como transportadora de vários micro-organismos patogênicos e deteriorantes, constituindo o risco à saúde do indivíduo que consumi-la. Diante do exposto, o Ministério da Saúde entende que a água potável é toda aquela que cumpre os padrões de potabilidade quanto às propriedades físico-químicas e microbiológicas. As informações geradas pelo órgão responsável sobre a vigilância da qualidade da água para o consumo humano são utilizadas na análise do quadro de saúde relacionado ao abastecimento de água para consumo humano, com vistas a minimizar os riscos associados ao consumo da água, que não atenda ao padrão de potabilidade microbiológica. O profissional farmacêutico vem se destacando em diversas áreas nos últimos anos, e é necessário que esse profissional seja participativo na análise de qualidade da água para a saúde pública, promovendo a saúde da população. Objetivo-se de forma geral, no presente trabalho, descrever os padrões de potabilidade e qualidade da água para consumo humano, através da análise microbiológica das amostras obtidas na região metropolitana do Vale do Aço. O presente estudo trata de uma pesquisa quali-quantitativa, onde foram aplicadas técnicas de coleta e análise de água para verificar sua potabilidade. As coletas foram realizadas em 4 municípios da região metropolitana do Vale do Aço, juntamente com a Vigilância Sanitária e em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. E a análise laboratorial das amostras deu-se em conjunto com o Laboratório de Águas da Secretaria Estadual de Saúde. Boa noite, nós somos do 4º período de Biomedicina. O nosso tema é alterações cardíacas na infecção por Covid-19 e nosso grupo é composto por Bárbara Giovana, Kathleen Jade, Letícia Kathleen, Victoria Maria e por mim, Andresa Moura. Nosso orientador foi o professor Lohan Miranda Andrade de Freitas. Introdução. Em Wuhan, na China, uma pneumonia de origem desconhecida se alastrava rapidamente pelo país, sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença de alto risco para a população. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado somente em fevereiro pelo vírus da SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Sua principal manifestação é no trato respiratório, porém nosso trabalho tem como objetivo descrever a comorbidade que atinge o tecido cardiovascular, podendo ser identificado através de diagnósticos laboratoriais, biomarcadores, além de outros exames cardiovasculares, que podem indicar o início dessas lesões, além de compreender também os mecanismos patológicos, com isso ajudando no melhor prognóstico para o paciente, levando à redução da taxa de mortalidade associadas a essas lesões causadas pela Covid-19.
Metodologia. O nosso trabalho é uma revisão bibliográfica. Foram utilizados artigos do ano de 2019 e 2020, tanto em inglês quanto em português, utilizando as palavras-chave como manifestações cardiovasculares e biomarcadores. Os artigos utilizados são encontrados no Google Acadêmico e PubMed. Descrição da COVID-19. A doença COVID-19 leva a um quadro de insuficiência respiratória pelo vírus da SARS-CoV-2, que foi identificado através de uma amostra de lavagem broncoalveolar, identificada através da técnica de reação em cadeia de polimerase quantitativa. O seu sequenciamento genético mostrou uma certa semelhança com uma outra síndrome, causada também pelo coronavírus, mas derivada de morcegos, que foi a principal associação da transmissão do coronavírus para humanos. Estrutura e patogenicidade do SARS-CoV-2. A família coronavírus se divide em 4 gêneros, sendo alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e delta coronavírus, sendo que o vírus SARS-CoV-2 pertence à família do beta coronavírus. O vírus invade a célula através de um processo chamado endocitose, através da sua proteína S, que fica acoplada à sua superfície, onde essa proteína S se liga à enzima conversora angiotensina 2, presente nas células, em outras células. É um vírus de estrutura ácido ribonucleico, é um RNA com sentido positivo, e esse RNA de sentido positivo serve como um molde para a produção de um RNA com sentido negativo. E a partir desse RNA com sentido negativo, eles sintetizam a nova cópia do genoma original. Epidemiologia da Covid-19. O número de casos da Covid-19 em Wuhan ultrapassou 80 mil desde os primeiros casos no fim de 2019 na China, atingindo seu pico em fevereiro de 2020. Em janeiro, a Organização Mundial da Saúde anunciou o surto causado pelo novo coronavírus. E em março de 2020 foi declarada a pandemia mundial. Devido à sua facilidade de transmissão, em 2020, ultrapassou 300 milhões de casos e aproximadamente 1 milhão de mortes mundialmente. Analisando os dados da região das Américas, há confirmação de aproximadamente 16 milhões de casos e 559 mil mortes. O Brasil é o terceiro país com mais casos notificados, ficando abaixo apenas dos Estados Unidos e da Índia. Sintomas e transmissão. O SARS-CoV apresenta um período de aproximadamente 14 dias. A maioria dos casos ocorre entre 4 a 5 dias. A contaminação acontece de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias. Os indivíduos que são assintomáticos também podem transmitir o vírus, além de ser transmitido também através de objetos e superfícies que estejam contaminadas. Devido à sua facilidade de transmissão pelo ar, são necessárias algumas formas de prevenção, sendo as principais delas lavar bem com água e sabão, a utilização de álcool 70%, evitar o contato com pessoas que estejam tossindo ou espirrando, usar máscara de proteção facial, não ter contato com região dos olhos, nariz e boca. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, apresentar de maneira mais leve até mais grave. As pessoas que já possuíam uma complicação de saúde antes da Covid-19, pode ser que ocorram mais complicações. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e cansaço, porém pode haver outros sintomas, como diarreia, dor de garganta, coriza,
perca ou alteração no olfato ou no paladar. Se a pessoa tem algum desses sintomas, ela deve procurar imediatamente um médico. Complicações cardiovasculares e Covid-19. A Covid-19 está relacionada à insuficiência respiratória, mas também outras complicações, como a doença cardiovascular. Devido à sua alta carga inflamatória, que pode induzir lesões no miocárdio, arritmias e miocardite. Indivíduos que já possuem doenças cardíacas antes do surgimento da Covid-19 correm mais risco de morte. Se não possuíram histórico, houve um surgimento de danos cardíacos, podendo levar a complicação ainda maior e até mesmo irreversíveis. Por ser uma doença relativamente nova, os mecanismos fisiopatológicos em relação à sua ação no tecido cardiovascular vêm sendo discutidos. Entretanto, a hipóxia, a tempestade citosina e a manifestação dos tecidos cardiovasculares são alguns dos fatores que podem estar relacionados diretamente a lesões no coração, relatado na maioria das situações mais graves. Boa noite. Vou falar um pouco sobre a manifestação do SARS-CoV-2 nos tecidos cardiovasculares. A relação dos danos cardíacos e a COVID se deve também, principalmente, à entrada do vírus na célula. Para o SARS-CoV-2 entrar na célula, ele utiliza a enzima conversora de angiotensina 2, ECA2. Essa enzima ela fica na superfície da célula. A espícula do vírus se liga a essa enzima, ele invade a célula e assim consegue se replicar. As lesões cardiovasculares, elas podem ocorrer principalmente devido a essa lesão direta ocasionada pelo vírus. Pode passar. E outros fatores também que levam a complicações cardíacas é a hipóxia e a tempestade de citocinas. A hipóxia nada mais é do que uma falta de oxigênio nos tecidos. Em um estudo realizado em Wuhan, 32% dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, eles tinham a condição de hipóxia. A hipóxia, ela reduz o metabolismo celular e impede a troca gasosa, gerando diversos danos, como trombose e os danos cardíacos, principalmente através da apoptose e as lesões das fibras musculares cardíacas. E a tempestade de citocinas, ela é uma resposta inflamatória muito grande devido à infecção pelo SARS-CoV. São produzidas diversos tipos de citocinas, sendo a interleucina 6 a que está presente na maioria dos pacientes que possuem a forma fatal da doença, no qual acontece um dano sistêmico muito grande, levando às complicações cardíacas. Pode passar. Por se tratar de uma doença bem recente, o diagnóstico da Covid-19 se torna muito importante, pois os sintomas são muito inespecíficos e bem parecidos com os sintomas de outras doenças. Para o diagnóstico da doença, são utilizados dois métodos. A padrão ouro, que é a RT-PCR, que é a reação pela cadeia da polimerase de transcrição reversa, e o outro também utilizado é a identificação de anticorpos presentes no organismo do paciente. Porém, a coleta do material para a realização desses exames devem obedecer o tempo de incubação do vírus, que é de 5 a 6 dias. Em pacientes mais críticos, é de extrema importância a realização de exames laboratoriais como o hemograma, onde apresenta-se linfopenia, exames de coagulação, o tempo de tromboplastina parcial, o tempo de tromboplastina parcial ativado, que são o TP e o TTP,
Testes bioquímicos como creatina quinase, lactato desidrogenase, os eletrólitos, sódio, potássio, cloro, a interleucina 6, a ferritina sérica e a procalcitonina. Pacientes com lesão cardíaca e em estado mais grave, é utilizada a dosagem de 2 biomarcadores, sendo ele a troponina ultrassensível e a dosagem do dímero D. Em estudos, foi possível observar que em pacientes que evoluíram a óbito, a troponina e o dímero D estavam bem elevados. Outro exame não laboratorial também utilizado para verificação se há alguma lesão cardíaca é o eletrocardiograma. O tratamento não se encontra nenhum tratamento específico para a doença, principalmente por se tratar de um surto, Aconteceu, se alastrou pelo mundo bem rapidamente. Então, os esforços têm se voltado para a utilização de medicamentos já existentes e na criação da vacina. Quando se predomina o dano cardíaco, é recomendado a iniciada de terapias de suporte sempre que oportuno, como antibióticos e anticoagulantes. Também é utilizado terapias antivirais para tentar impedir a replicação do vírus, porém ainda não se obteve nenhum resultado conclusivo. Em pacientes com miocardite, é utilizada a terapia de interferon beta, o que diminui a produção de citocinas. As nossas considerações finais, depois desse artigo de revisão, foi que, devido ao SARS-CoV-2 ter rapidamente se alastrado para o mundo, possui uma investigação crescente, sendo desenvolvimento da infecção e seus mecanismos fisiopatológicos. Entretanto, ainda não existe uma estratégia clara de tratamento. Estudos evidenciam que a COVID-19, além de provocar os danos respiratórios, também acarretam em complicações cardíacas, principalmente através de lesão direta do vírus do tecido, utilizando a ECA2 como intermediário para a entrada das células. Como eu disse, os biomarcadores como a troponina ultrassensível e dímero D demonstram-se bastante elevados em paciente com lesão cardiovascular, levando à indicação ou encaminhamento desse paciente para a UTI e até mesmo a óbito, podendo ser utilizados como ferramenta de diagnóstico precoce e de prognóstico. A seguir vão passar as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção e boa noite. Olá, eu vou falar um pouco sobre a ivermectina no tratamento da Covid-19. É um trabalho feito pelo Guilherme Moraes, pela Isa Fonseca, pela Keliane Miranda, pela Mariana Cunha, pelo Wander Horácio, por mim, Dalila Lage, e nosso professor orientador foi o William Argolo Saliba. Bem, no final de 2019, foi divulgado o surgimento de um novo coronavírus, o chamado SARS-CoV-2. Ele foi responsável pela pandemia, que foi decretada somente em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. Então, desse modo, houve uma busca de uma molécula já existente no mercado que pudesse ser uma alternativa de tratamento ou até mesmo a cura do vírus. Porque esse vírus ele começou com uma epidemia na China e se alastrou rapidamente para o mundo. Então, houve muitas mortes, ainda há mortes, muitas sequelas e muitas pessoas contaminadas. Então, a busca por uma vacina, por medicamentos que pudessem conter, que possam conter esse vírus, ela se tornou um foco dos cientistas nesses últimos tempos, nos últimos meses. Então, dessa maneira, as ciências clínicas vão buscar compreender o uso de fármacos como antivirais, antiparasitários, antimaláticos, e nesse contexto a ivermectina passou a ser esse foco de diversos debates e dividiu opiniões entre os cientistas e os profissionais de saúde, porque a ivermectina ela age
tanto como antiparasitário como antiviral também. Então, por causa dessa rapidez de obter um resultado, ela se mostrou interessante para o estudo para se obter um medicamento contra o SARS-CoV-2. Então, o objetivo do nosso estudo foi realizar uma pesquisa de caráter bibliográfico no intuito de compreender como esse medicamento age no combate ao vírus SARS-CoV-2. Isso ressaltando a importância desses estudos como uma forma de compreensão da pandemia que se estabeleceu em 2020. Então, nossa metodologia foi realizada pesquisa em periódicos, plataformas digitais, né, como o site do Anvisa, do OPAS, da Biblioteca Virtual em Saúde, do Cielo, do PubMed. E os estudos, eles mostram que in vitro, a ivermectina, ela tem uma efetividade enorme no combate ao SARS-CoV-2. Então, nesse contexto, para testar a atividade antiviral da ivermectina, né, no combate ao coronavírus, em apenas 48 horas ela demonstrou uma redução de aproximadamente 5.000 vezes do RNA viral em amostras tratadas com a ivermectina, em comparação com as amostras de controle. Isso indicou, né, que o tratamento com esse medicamento resulta na perda efetiva de todo o material viral nesse tempo. Então, nesse estudo, não foi observada toxicidade. No entanto, como a dose utilizada ela é muito grande em comparação com o estudo com a utilização da ivermectina no tratamento antiparasitário, então compreende-se que essa dose elevada pode trazer toxicidade ao organismo humano, o que é bastante preocupante. Então, a ivermectina, nesse estudo in vitro, eles puderam ver que ela age inibindo a proteína de carga viral do coronavírus e impede que ele passe, né, nos poros nucleares e passe para o núcleo. E com isso, a infecção não é intensificada e há uma resposta antiviral robusta. Ele favorece, né, o combate ao coronavírus. Então, a gente pode perceber que, por haver toxicidade no organismo humano devido a essa alta dosagem de ivermectina, uma vez que, em relação às condições patológicas, a dose do tratamento contra o Covid-19 ela é extremamente maior, então ela pode ser, para o organismo humano, não viável a utilização da ivermectina como tratamento do Covid-19. Logo assim, que a gente observou a necessidade de mais estudos clínicos, né, no que tange esse uso da ivermectina no tratamento da SARS-CoV-2, para definir, né, a relação existente entre esse benefício que o estudo in vitro diz ter, as reações adversas, que no corpo humano ainda não é conhecido, e também a dosagem utilizada na terapêutica dessa enfermidade. Olá, meu nome é Sofia Lessa Costa e eu vim apresentar o meu trabalho intitulado Avaliação do perfil de suscetibilidade de amostras de Escherichia coli isoladas de uroculturas de pacientes ambulatoriais em um hospital universitário na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vou começar falando um pouco em relação às enterobactérias, né, já que a Escherichia coli está inserida nessa família Enterobacteriaceae. Ela é um grupo heterogêneo de bacilos gram-negativos que estão presentes tanto no solo quanto na água, alimentos e produtos de origem animal. Além disso, eles fazem parte também da microbiota do trato gastrointestinal de muitos animais, inclusive de seres humanos. A Escherichia coli está frequentemente envolvida em infecções intestinais e extraintestinais. E entre as extraintestinais, nós podemos citar principalmente as infecções do trato urinário, ou ITU. Podemos falar também de alguns patotipos de Escherichia coli que são considerados comensais, ou seja, eles vão causar a doença somente quando houver um desequilíbrio da microbiota, né, do hospedeiro, ou então a invasão de um sistema anatômico que não seja o da bactéria, né, originalmente. Dentre as infecções do trato urinário, nós podemos citar principalmente a cistite e a pielonefrite.
A cistite é a infecção da bexiga, ou trato urinário baixo, e a pielonefrite, infecção dos rins, ou trato urinário alto. Em relação às infecções relacionadas à assistência à saúde, são aquelas que aparecem durante ou após a admissão do paciente em algum estabelecimento de saúde. Já as infecções comunitárias, que é o foco do nosso estudo, são infecções que não possuem alguma relação com o estabelecimento de saúde, que são constatadas na admissão do paciente. O tratamento das ITUs geralmente é feito de modo empírico e vai variar de acordo com diversos fatores. Por isso, é muito importante o levantamento local dos principais micro-organismos que estão envolvidos na infecção regional e os seus perfis de suscetibilidade, a fim de adequar o tratamento para o paciente. A resistência antimicrobiana é um assunto que está sendo muito discutido nas últimas décadas devido à emergência das bactérias resistentes a múltiplas drogas e extensivamente resistentes às drogas. E essa resistência ela pode ser adquirida através de processos naturais de trocas genéticas ou então de atividades antropogênicas. E dentro dessa atividade podemos citar o uso indiscriminado e irresponsável de antimicrobianos pela população. Dentre os objetivos do nosso trabalho, nós temos coletar os dados do sistema operacional do laboratório, quantificar os casos de urinoculturas com crescimentos de E. coli acima de 10⁵ unidades formadoras de colônia por ml de urina, de acordo com o estado e sexo do paciente. Além disso, levantar os perfis de suscetibilidade aos antimicrobianos de cada uma dessas amostras. Foi realizado um estudo retrospectivo e descritivo analisando os dados de uroculturas do Laboratório de Microbiologia do hospital, que é um hospital de nível terciário e quaternário que vai atender diversas regiões da região fluminense, além da cidade do Rio de Janeiro. Os exames foram realizados todos pela rotina do Laboratório de Microbiologia do hospital e nós fizemos apenas o levantamento e análise dos dados que foram organizados, tratados e analisados no programa Microsoft Excel 2010. Foi um período de 12 meses que foram analisados os laudos, e totalizando 390 amostras de urinoculturas positivas para E. coli, em que o status do paciente variou entre ambulatório, internado e emergência. Em relação ao ambulatório, que é o foco do nosso trabalho, foram 188 amostras, tendo um total de 52,82% das amostras coletadas. Freitas e Bale, em 2016 e 2006, e seus colaboradores, encontraram porcentagens maiores do que as encontradas no nosso estudo. Em relação ao perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos dessas amostras, nós consideramos os intermediários como sendo resistentes e os sensíveis como sensíveis. E também observamos nos laudos que tiveram antimicrobianos que foram testados para todas as amostras e antimicrobianos que não foram testados para todas as amostras, e assim eles foram divididos e analisados. Aqui nós conseguimos ver os antimicrobianos que foram testados para todas as amostras de pacientes ambulatoriais. E podemos citar a ciprofloxacina e levofloxacina com as maiores taxas de resistência e logo em seguida o trimetoprim sulfametoxazol. Em relação à ciprofloxacina, no nosso estudo encontramos aproximadamente 47% de resistência, enquanto o FILO em 2013 encontrou 54,1%. Em relação à resistência a trimetoprim sulfametoxazol, nós encontramos aproximadamente 30%, assim como a Assis Cornelli e colaboradores em 2018. Já em relação aos antimicrobianos que não foram testados para todas as amostras dos pacientes, nós citamos a ampicilina com a maior taxa de resistência, enquanto Silva, Assis e colaboradores, em 2017 e 2018, também encontraram taxas bem elevadas. Na nossa pesquisa não foram considerados a idade dos pacientes, como o uso prévio de antimicrobianos, a presença de comorbidades ou não, assim como outros possíveis fatores que influenciariam na discussão dos nossos resultados. Em 2010, a Associação Europeia de Urologia lançou uma diretriz para o tratamento das infecções do trato urinário, e a Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza a utilização dessa diretriz. Dentre os antimicrobianos recomendados para tratamento empírico, tem
o trimetoprim sulfametoxazol, nitrofurantoína, fosfomicina, fluoroquinolonas, aminopenicilinas, aminoglicosídeos e cefalosporinas. Entretanto, como observamos nos resultados anteriormente, o trimetoprim sulfametoxazol, fluoroquinolonas como ciprofloxacina e levofloxacina e aminopenicilinas não seriam indicados devido às taxas de resistência que encontramos. Entretanto, os outros antimicrobianos que foram indicados para tratamento empírico poderiam sim ser uma boa opção terapêutica, já que as taxas de sensibilidade foram elevadas. Foram constatadas taxas elevadas de resistência de E. coli entre pacientes com ITUs comunitárias. O aumento das prescrições médicas e o uso indiscriminado dos antimicrobianos sem um estudo prévio provavelmente é uma hipótese, né, a se considerar para esses achados. Destaca-se então a necessidade de considerar os resultados encontrados na nossa pesquisa para as formulações de novas diretrizes terapêuticas, que elas são mais adaptadas regionalmente a fim de melhorar o tratamento empírico dos pacientes. Obrigada. Nós vivemos em um mundo supostamente democrático e por mais que tenhamos legislações claras e políticas de direitos humanos consistentes no país, os transgêneros ainda estão à margem da sociedade, pois historicamente existe e se mantém arraigada uma resistência à aceitação desses indivíduos, seja por religião, por política, até mesmo por educação. Então, vivenciar situações de discriminação, de tirania, de violência no ambiente escolar pode impelir esses jovens para fora da educação formal. Abandonar a escola nesse contexto passa a ser um jeito de fugir da violência e da falta de respeito. Essa constitui uma das formas em que a desigualdade se relaciona com a evasão e o abandono escolar. A heterossexualidade, ela geralmente é exposta como norma, como sendo a sexualidade inerente à menina ou ao menino em questão. Aqueles que contrariam esse discurso, evadindo ao padrão da normalidade estabelecida a partir da heterossexualidade, são vistos como exceção à regra, são alcunhados como diferentes e agrupados pelo currículo escolar até mesmo, como sendo um apelo, né, à tolerância e ao respeito à diversidade. Quando na escola surgem indivíduos, então, que fogem essa sexualidade normativa, essa heterossexualidade, a racionalidade do planejamento escolar ele sofre um baque. Porque neste ambiente escolar onde impera essas normas, essa heterossexualidade, são consideradas diferentes demais essas pessoas. Elas extrapolam o limite da aceitação à diversidade da identidade. Diferença que o currículo tenta assimilar por meio de seus discursos de apologia à diversidade tolerada. A homofobia nas escolas ela atinge com maior violência e crueldade principalmente os travestis e os transexuais, que vivem num completo sentimento de exclusão. Eles geralmente ficam à parte nas escolas e eles sofrem assim um processo de estigmatização muito grande. As suas dificuldades começam com obstáculos à sua própria matrícula, a participação em atividades pedagógicas, a terem suas identidades e integridades físicas minimamente respeitadas e até mesmo a utilização da estrutura física dos banheiros nas escolas. A sociedade atual ela peca muito pela falta de educação e acolhimento com essas pessoas. Embora a Constituição Federal assegure, então, que educação é direito de todos e que se baseie no princípio da igualdade de condições para o acesso à permanência, os alunos transgêneros vítimas de transfobia, eles têm uma maior dificuldade para permanecer na escola. Assim como os alunos transgêneros, também os professores homossexuais são igualmente dignos de respeito.
Isso não ocorre somente, então, com os alunos, os professores também podem ser vítimas de desacato. Então, seja no âmbito da educação ou das políticas públicas, todos são dignos de respeito. Nessa conjuntura, então, os assuntos relacionados à diversidade, à sexualidade e a gênero, eles devem ser recebidos como uma coisa natural, intrínseca do desenvolvimento do ser humano, né, e de sua constante evolução. Um dos elementos que dificulta o acesso da população trans, então, principalmente ao mercado de trabalho, é sua baixa escolaridade. Como falamos anteriormente, o problema não é de acesso à educação, mas da dificuldade da permanência na escola, especialmente quando a pessoa começa a despertar a sua identidade de gênero. A escola, como falamos também, é um ambiente hostil para quem é trans. As piadas, as perseguições, a falta do uso do nome social, o preconceito, tudo isso acaba contribuindo. Até mesmo os colegas da mesma idade das pessoas trans são responsáveis, na maioria das vezes, por uma espécie de terrorismo heterossexista. Outro fator também, que não menos diz respeito ao despreparo das instituições escolares para trabalhar com a questão, né, diz respeito à falha no sistema pedagógico, né, à desinformação quanto às questões de gênero. Então, nesse contexto todo, a mensagem que fica é que precisamos favorecer que a educação sexual na escola aconteça de uma forma mais efetiva, respeitando a diversidade sexual e de gênero. Por isso, então, é necessário que pensemos, no princípio, na formação de educadores, para que os mesmos estejam abertos ao diálogo, à reflexão, à superação de preconceitos. E que sejam principalmente pessoas comprometidas com a igualdade de direitos e principalmente com essa quebra de paradigmas. Precisamos considerar também que é por meio da escola que são transmitidas e aprendidas as concepções de gênero, concepções de certo, de errado, do que pode ou não ser feito e alcançado por cada indivíduo. Que se o currículo tem como ponto nevrálgico a formação do cidadão, ele necessita abordar principalmente as diversidades, os preconceitos estabelecidos ao longo da história humana e principalmente as questões de gênero. A sala de aula precisa ser um ambiente de reflexão sobre as transformações sociais, revisando então temas para serem trabalhados que versem sobre a tolerância e o respeito às diferenças, pois homens e mulheres são iguais dentro das suas diferenças. Obrigada. Boa noite a todos. Meu grupo é composto por Dalila Moraes, Guilherme Henrique, Isa Natália, Mariana Matos, o Anderson Ferreira e Keliane Miranda. Nós somos alunos, né, do 6º período de farmácia noturno. E o tema proposto pelo nosso grupo foi ivermectina no tratamento da Covid-19. Nosso professor orientador foi o professor William Argolo Saliba. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Como todos sabem, no final de 2019 foi divulgado o surgimento de um novo coronavírus, né, chamado de SARS-CoV-2, o qual é responsável pela pandemia que foi decretada em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, né, a OMS. Desse modo, houve a busca de uma molécula, né, já existente no mercado que pudesse ser a alternativa de tratamento ou até mesmo a cura para o vírus, né? Dessa maneira, as pesquisas clínicas buscam compreender o uso de fármacos como os antivirais, os antiparasitários e o antimalárico, né? E nesse contexto, a ivermectina passou a ser o foco de diversos debates, né? E dividiu opiniões entre os cientistas, né, e os profissionais da saúde. O objetivo foi realizar uma pesquisa sobre de caráter bibliográfico no Instituto de compreender como esse medicamento age no combate ao vírus Covid-19, ressaltando a importância desses estudos como uma forma de compreensão da pandemia que se desenvolveu em 2020.
A metodologia foi realizar uma pesquisa em periódicos, plataformas digitais como o site Ministério da Saúde, Anvisa, OPAS, bibliotecas virtuais de saúde, SEO e PubMed. Os principais resultados foram in vitro, demonstrar a efetividade de ivermectina ao combate ao Covid-19, ao utilizar uma da dose elevada da fármaco. E as conclusões que a gente chegou, né, é que pode haver toxicidade no organismo devido, né, à alta dosagem de ivermectina, uma vez que em relação às outras condições patológicas, a dose para o tratamento contra a Covid é extremamente maior. Logo, observa-se a necessidade, né, de mais estudos clínicos no que tange, né, ao uso da ivermectina no tratamento contra a SARS-CoV-2, a fim de definir a relação existente entre o benefício e as relações adversas, né, e a dosagem utilizada na terapêutica dessa enfermidade. Mas agora o que eu queria complementar para vocês é o seguinte, que nós, profissionais da área de saúde, estudantes ainda, né, sejam estudantes de farmácia ou outros estudantes de outras áreas que for, mas nós, né, temos a importância, né, de nós farmacêuticos salientar nossos pacientes da seguinte forma, colocando uma hipótese, um exemplo aqui agora, que é o que mais acontece tanto na minha cidade quanto em outras cidades que eu já pude perceber, que eu faço uso de um medicamento, vamos colocar indicação ivermectina, e a ivermectina faz bem para o meu organismo, e eu pego, né, e indico esse medicamento para outro paciente. Só que como o paciente ele ainda não sabe, né, ou ele não estudou sobre o medicamento e tudo mais, nós profissionais, né, devemos sempre estar falando para eles os contraindicações e tudo mais. Aí chega aquela hipótese. Se o medicamento faz bem para mim, não quer dizer que ele vai fazer bem para o outro paciente. Por quê? Nossos organismos funcionam de formas diferentes. Pode ser que meu organismo funcione de uma certa maneira, faça bem para o meu organismo, ter resultados excelentes, mas possa ser que para o outro paciente não faça bem, porque não é o mesmo organismo, o metabolismo funciona de outra forma. E é importante, né, a gente estar sempre salientando os nossos pacientes contra isso. Não utilizar medicamentos que foi passado por terceiros, porque organismos não funcionam da mesma forma. E outra coisa, a gente tem sempre, quando for usar esse tipo de medicamentos ou entre outros medicamentos que for, a gente tem sempre que estar pensando em que? Efeitos adversos. Pode ser que em mim não vai gerar efeitos patológicos, mas em outros pacientes pode gerar efeitos patológicos ou doenças muito mais agravantes do que em mim, né? Por ter organismos diferentes, né? E é bastante ressaltar que a gente sempre deve estar perguntando ao médico, tirando as dúvidas sobre o medicamento, se aquilo vai fazer bem para o nosso organismo ou não. E quando a Covid-19, a gente sempre, né, deve estar orientando as pessoas não só ao uso de medicamentos, né, que a gente tem sempre que salientar se aquele medicamento foi prescrito realmente pelo médico, se aquilo mesmo vai fazer bem para o paciente, mas sempre salientar nossos pacientes quanto ao uso de máscara, né, e álcool em gel, e sempre estar mantendo distanciamento, né, porque a gente não sabe a variabilidade do vírus ainda, e é isso que eu queria dizer para vocês. Então se cuide, se previne, uma boa noite para todos. Boa noite. Olá, eu me chamo Belargino Souza Pedreira Neto e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado de Proposta Pedagógica no Ensino da Ginástica na Educação Infantil. O jogo simbólico e possíveis caminhos. Esse trabalho é um relato de experiência que foi vivenciado no estágio 2, que é um componente curricular do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, e tem como objetivo de aproximar os discentes do curso à educação infantil. Ele visa a formação discente na educação física, justamente para uma área que ela não é tão popularizada dentro da educação física.
há poucos professores formados que atuam na área da educação infantil, como estudos abordam. Essa vivência ela foi realizada 11 visitas no Centro de Educação Municipal de Educação Infantil, onde as visitas elas foram intercaladas entre observações e intervenções. O reconhecimento do local, das crianças, funcionamento da escola. E um dos fatores que muito chamou a nossa atenção foi justamente a ausência de professores de educação física e espaços adequados para a prática das aulas. O que de fato chama bastante atenção, tendo em vista que esse é um dos estágios, segundo João Batista Freire, de desenvolvimento da criança, principalmente motor, onde ela vai estar desenvolvendo o seu repertório motor diante das atividades físicas, de manipulação, de corrida, de salto, entre outros. O nosso referencial teórico, a gente se baseia em Martins e Marsilha, no sentido de seguir símbolos e significados para o universo infantil. Ou seja, como esse faz de conta contribui para a formação dessas crianças, né? Porque a criança aprende enquanto brinca. As intencionalidades pedagógicas, segundo Moreira, quando você traz uma atividade para essa criança e você está munido da sua intencionalidade pedagógica, você consegue atuar de forma mais expressiva e mais objetiva com a sua proposta pedagógica. Já o jogo simbólico, como traz Freire, ele é a partir dele que a criança consegue expressar o seu nível de compreensão do mundo, possibilitando que ele vivencie sensações, expresse suas emoções. Em outra referência, promover a maior diversidade de movimentos conforme o nascimento. Ou seja, quanto mais você estimula o repertório motor dessa criança, mais ela consegue a apreensão desse conhecimento e desenvolver e fazer principalmente do seu jeito, o que dá uma certa autonomia. Já o Choga diz que ao pensarmos a educação como algo produzido pela sociedade, é possível repensá-la mudando tanto a forma de compreendê-la e quanto de agir. Ou seja, a educação ele é um meio pela qual a gente pode também inserir essa criança no meio social, porque ela faz parte da sociedade. Então, a partir das suas vivências, das brincadeiras e tudo mais, ela consegue aprender o mundo ao seu redor. As aulas elas foram realizadas em 6 aulas sobre os fundamentos da ginástica geral e utilizamos o jogo simbólico, utilizando super-heróis, animais e personagens que elas conheciam, que fazem parte do universo infantil. A nossa avaliação ela consistiu em 2 últimas aulas que a gente fez revisões, em qual a gente constatou que as crianças haviam aprendido todo o conteúdo por conseguirem claramente discutir, falar o que tinham aprendido, os movimentos associando com os animais e os super-heróis. Nossa discussão ela parte pela organização das aulas, das 6 aulas. A primeira aula, saltar, onde a gente utilizou de imagens e vídeos de desenhos animados de sapos saltando. A segunda aula, subir, que a gente utilizou o Homem-Aranha subindo em prédios. O rolar, que a gente utilizou o tatu-bola, o desenho animado de um tatu-bola. O equilibrar, a gente usou a temática circense de desenhos animados que continham um equilibrista. Correr, a gente usou o Usain Bolt, que as crianças elas conheciam muito bem, tanto que ficaram bastante empolgadas com as imagens e os vídeos. E o balançar, que a gente usou as imagens e vídeos do Tarzan, desenho animado. Em todas essas aulas, a gente fez os movimentos com elas, primeiro, e depois que elas conseguissem fazer sozinhas. E o resultado foi bastante gratificante, porque elas conseguiram realizar todos os movimentos após observar de forma bastante autônoma. E sempre associando com a sua imaginação.
imaginando que estavam subindo prédios, que estavam saltando na lagoa, que estavam rolando pela floresta, equilibrando no círculo, o que mostra de fato o quanto é importante a gente utilizar esse momento da educação infantil, a gente trabalhar a educação física para muito além do que apenas jogos e brincadeiras. A gente consegue trabalhar conteúdos nas atividades práticas que vão muito além disso, desde esporte, ginástica, lutas. Claro que com a intencionalidade pedagógica e um planejamento que antecede todas essas intenções, com objetivos bastante concretos e pré-formulados. A gente ficou com a sensação de dever cumprido, porque o retorno das 2 últimas aulas de revisão foi bastante fantástico, porque elas conseguiam associar esses movimentos com os desenhos e também com a sua vida real. Tinham brinquedos no parquinho da escola, que a gente conseguiu fazer um faz de conta como se fossem prédios, como se fossem floresta. Havia uma distância entre o portão principal da escola até a porta de entrada da secretaria, que a gente utilizou como pista de corrida, e todos eles disseram ser um tipo de corredor, ser o Usain Bolt. Então, o retorno foi bastante significativo, principalmente para a gente e para eles, porque a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito, bastante, porque o retorno emocional, afetivo, o retorno pedagógico foi imenso. Que a gente viu que eles aprenderam, eles mostraram que aprenderam, e ainda a gente conseguiu criar um vínculo afetivo bastante interessante, porque foram intervenções de um estágio obrigatório, então quando a gente encerrou, elas ficaram bastante emotivas, chorando, perguntando quando a gente voltaria, que estavam com saudades. Então a gente estabeleceu um vínculo, apesar da pouca quantidade de aulas. E isso é bastante importante para que no processo pedagógico a gente, enquanto docentes, consiga fazer com que as crianças consigam construir os seus próprios conhecimentos a partir daquilo que a gente levou. Então, essa aproximação com o campo de atuação foi bastante significativo, porque fez a gente refletir e, principalmente, contribuir para a formação dessas crianças e mostrando que é possível trabalhar outros conteúdos na educação física para além de jogos e brincadeiras. E também, é claro, das problemáticas encontradas, que não se tornaram elementos limitadores da nossa atuação. Assim eu concluo minha apresentação. Obrigado. Essas são as referências. Olá, tudo bom? Eu me chamo Belargino Souza Pereira Neto. E eu estou aqui para apresentar o trabalho A Objetificação da Mulher e Desconstruções a partir das aulas de Educação Física no Ensino Médio em uma escola pública no interior da Bahia. A gente parte do princípio: o corpo marca a educação física. Como a educação física pode contribuir em aulas de discussões a respeito do corpo, sociedade, e como principalmente esse corpo recebe marcas, experiências, entre outras situações. A inquietação sobre o corpo e marcas surge a partir do meio social, o corpo feminino e a objetificação, que a gente consegue observar nas aulas de educação física, e principalmente com o objetivo de relatar as problematizações e discussões feitas a partir da organização das nossas aulas. Nos referenciamos em Goiânia e Portela. Goiânia principalmente no que ela trata sobre a questão do corpo, no qual esse corpo não é aquilo que temos, mas sim o que nós somos. E principalmente no que tange a problematização, que ela traz como colocar em evidência para que a gente não reproduza certas verdades. E no meio dessas certas verdades a gente entra em concordância, que Portela fala sobre meios de comunicação e contraditório.
justamente porque os meios de comunicação eles são capazes de reproduzir certas verdades que normalmente não é a realidade das pessoas de forma geral. E também no que diz as perspectivas de efetivação do direito das mulheres. Ou seja, as mulheres em busca de equidade, em busca de direito e principalmente de respeito em sociedade. As nossas aulas elas foram organizadas em 4 aulas de 50 minutos, com temáticas de introdução à cultura do corpo e estética, a objetificação do corpo feminino, o pagode baiano e o machismo, e linguagem de estereótipos machistas. A gente parte de uma análise descritiva, onde a gente trabalha com os temas, com as aulas, né, com vídeos, imagens, textos e discussões. E a partir disso a gente traz a primeira aula, que é a introdução ao corpo e estética. Influências sobre o corpo nos relatos de aluno. Ou seja, eles trazem vários relatos de que sofrem influência desde dentro de casa, em seio da família, até mesmo de colegas na escola. De que tem que estar usando as roupas de marca, as melhores roupas, de quem está na academia utilizando os suplementos para ganhar massa muscular, para ter um corpo desejável, entre aspas. Ou seja, um meio influenciando esses alunos a terem um corpo, entre aspas, perfeito, e o que a gente também observa, que traz Portela, da questão que a sociedade, ela traz essa ideia, né? Essa influência. Aí a gente parte para a segunda aula, em que a gente fala dos dilemas e desafios de ser mulher, mas principalmente como seu corpo é objetificado no dia a dia. E nada melhor do que trazer uma aluna, em uma situação da aluna, para relatar a situação, no qual ela fala que o show foi horrível, eu me senti um objeto, com as coisas que o rapaz falou para mim, sobre o tamanho da minha bunda, sobre a roupa que eu estava usando. Eu, sinceramente, me senti um objeto na vitrine, me sentindo um lixo. Nem me conhecia e falou essas coisas quando cheguei em casa. Eu chorei. A gente observa que ainda a questão da roupa, né? Ela traz aquela ideia de que se a mulher está usando roupa curta é porque ela quer alguma coisa. Infelizmente, é uma realidade que ainda persiste muito no nosso meio. E a gente discutiu bastante isso sobre alternativas de desconstrução, conversando com os meninos também sobre a questão de respeito às mulheres e que a roupa não quer dizer nada, que não está pedindo nada. E a gente observa também o sofrimento a partir dessa aluna, né? Como ela se sentiu em relação a ser abordada desse jeito. E agora o pagode baiano e o machismo. A gente traz a música como expressão humana e também de manutenção do patriarcado. Ou seja, esse trecho da música, Me Dá Patinha, faz referência e reforça a ideia de que a mulher é um objeto e a desqualifica como se ela fosse um animal a ser usado e descartado. E aí a gente discutiu bastante essa música porque ela traz essa ideia pejorativa da mulher. Inferioriza a mulher. E a gente sabe que quando a gente problematiza algo, a gente tem a intenção de não reproduzir, de dar força justamente para desconstruir essas ideias. E agora, a quarta e última aula. A gente parte da linguagem de estereótipos machistas. Que a gente trouxe a mulher só sabe pilotar fogão, a mulher só pode para ser dona de casa, a mulher no volante, a perigo constante. E o tempo todo, os alunos e as alunas, eles e elas traziam essas referências, essas fraseologias que eles sempre escutaram no meio dos colegas e no seio familiar. E a importância de problematizar é entender que o lugar da mulher é onde ela quiser. E muitas falas dos alunos e alunas foram justamente esse, de que a gente tem que respeitar a todos e a todas, e principalmente entender que o lugar da mulher é onde ela quiser. E a gente traz a referência de uma aluna, que ela fala que a minha irmã trabalha como motorista de ônibus. Ela sabe dirigir e também sabe cozinhar, mas detesta ficar na cozinha porque ela fala que o negócio dela é trabalhar. Por isso eu acho ridículo quando alguém fala sobre a mulher ter que ficar na cozinha como se fosse o nosso lugar. Ou seja, inferiorizando e condicionando a mulher a um lugar que a gente sabe que historicamente o patriarcado usava para controlar essas mulheres. Então, ela já tem essa noção da discussão de extrema importância, porque
pode ser que ela reforce essa ideia com outras amigas, que elas lutem por elas mesmas. E é uma luta coletiva, tanto de homens quanto mulheres, para essa questão de equidade de gênero. E aqui a gente traz as nossas conclusões, que a gente parte do machismo, construção e desconstrução, a construção de novas ideias, de novas reflexões, justamente para a gente desconstruir as ideias antigas, hegemônicas do patriarcado, e o espaço ideal para essas reflexões, espaço de luta, é a educação física, a escola, trazendo como possibilidades de intervenções. Nesse relato de experiência traz esse objetivo, justamente porque a gente conseguiu trazer uma discussão mais sistematizada para a sala de aula, no qual as alunas, principalmente, foram autoras das suas falas, das suas experiências, e puderam compartilhar algumas situações das quais elas passaram e passam, infelizmente, no seu cotidiano. Por isso, esse relato de experiência traz essas possibilidades de intervenção em sala de aula. E assim eu concluo minha apresentação, agradecendo ao Congresso de Iniciação Científica pela oportunidade e as minhas referências. Meu nome é Tatiliane e, juntamente com a Renata, vamos falar da apresentação do grupo de estudos e fazer o fechamento da apresentação. Em seguida, Geraldo Carvalho e Eliane Garcia vai fazer uma breve reflexão sobre a obra escolhida, Antígona, destacando o enredo, os personagens e o desenrolar da obra. A seguir, Vinícius Medeiros e Gabriel de Paula ficam responsáveis em falar do ponto central da obra, que é o justnaturalismo e o justpositivismo. O grupo de estudo A Literatura como Direito é vinculado ao 4º período do curso de Direito da Faculdade Única de Timóteo. Foi desenvolvido pelo professor e orientador Jorge Benedito de Freitas e com os alunos do curso de Direito. Este grupo tem como objetivo a introdução da investigação das relações entre a literatura e o direito, em obras-chave para tal investigação. Nesse sentido, o grupo realiza em semanais e de modo virtual. Analisa e discute obras-chave para a compreensão do direito e da justiça nas obras literárias. Ressalta-se que os resultados obtidos com o desenvolvimento do grupo podem ser listados do seguinte modo: o desenvolvimento das habilidades de leitura e de hermenêutica, o desvelamento das relações sociais representadas na tragédia em questão e a ampliação das capacidades argumentativas. Tomamos inicialmente a tragédia grega Antígona, no dramaturgo Sófocles, como objeto de leitura e discussão. A Antígona é uma das 3 tragédias gregas que compõem a trilogia tebana, ao lado de Édipo Rei e Édipo Colono. Ela abarca nos seus cantos relações entre direito e justiça, deliberação, interpretação e argumentação. A tragédia Antígona analisa-se por força da escrita, ditada pela lei do homem, contra regras de ordem moral, por vezes não escrita, mas guardadas na consciência coletiva. Deste modo, trata em problemas essenciais para a convivência humana, destacando a questão do justo e do injusto. A Antígona é uma peça fundamental para a compreensão do fenômeno jurídico do mundo contemporâneo. A tragédia Antígona, escrita pelo dramaturgo grego Sófocles, provavelmente há 442 anos antes de Cristo, narra o embate entre Antígona, filha de Édipo, e Creontes, o rei de Tebas. Em Antígona destacam-se os personagens de Antígona, a protagonista, e Creontes, os motores do embate central da trama. Mas também não devemos deixar de mencionar Ismênia, Eteocles e Polinices, irmãos de Antígona, e como ela, filhos do casamento incestuoso entre Édipo e Jocasta. Por fim, temos Hermon, o fatídico par amoroso da protagonista, que se vê cooptado pelo trágico desenlace proposto pelo decreto do rei de Tebas.
e Tiresias, o adivinho que relembra Creonte sobre o peso das leis naturais. A obra, descrita por Sófocles, desdobra-se sobre uma temática capaz de questionar as relações entre o direito, a moral e a religião, vivenciadas por seus personagens principais, Antígona e Creonte. Essa tragédia traduz um confronto entre Antígona, que defende para si um direito transcendente, e Creonte, que positiva um decreto contrário às tradições existentes. Um embate que surge a partir da decisão de Creonte de enterrar apenas um dos dois filhos de Édipo, mortos em um combate, contraria a legitimidade de uma tradição anterior. Esse conflito suscita o confronto entre a lei de um tirano e a lei oriunda das normas que estão para além do direito positivo, e nos remete para uma reflexão contemporânea sobre as diversas formas de justiça. Essa mistura de vontades, princípios, religiosidade, em uma época de regimes totalitários, autoritários, em que a mulher não é tratada no mesmo grau que o homem, enfatiza a posição de Antígona contra o Estado, que lhe vê como indigna. Ele confere, deste modo, a originalidade da desobediência civil, em que a consciência moral pode se rebelar contra as vontades e a ordem injusta de um tirano. Essa questão que atravessa séculos supõe a construção de um Estado da prática de direito, em que a fundamentação valorativa e a aplicação do texto constitucional não trate a lei a pensar de forma independente, sem nenhuma fundamentação moral anterior, tendo em vista que o direito, sem as considerações dos valores morais, é mera vontade de arbítrio. Quando analisamos o justnaturalismo exposto na obra, percebemos que, para Antígona, os valores superam o acatamento de ordens de um tirano, o rei, pois a fusão da vontade com os princípios culturais, a crença religiosa, a fez defender a sua causa até a morte. Apesar de sua luta ter sido em prol do enterro de seu irmão, Polinice, Antígona não só defendeu o próprio sangue, mas também lutou por questões humanitárias, do qual a sua conquista traria o direito para outras pessoas, traria o direito para todos, pois outros personagens também se rebelaram contra o rei. O rei que governava através de um direito positivista se opunha a crenças religiosas, aos costumes do povo. E devemos ressaltar também que a expressão do princípio religioso, do qual, por uma tradição religiosa familiar, fez com que personagens como Tiresias alertasse o rei sobre a ira dos deuses, colocando um certo temor do afastamento dos deuses junto ao povo, chegando a expressar que até mesmo Deus Apolo já não mais conversava com ele. O justpositivismo, isto é, a corrente teórica que afirma o direito como conjunto de normas positivadas pelo Estado, por sua vez, ele é exemplificado pela figura de Creonte no livro. Creonte, que é rei de Tebas e que legisla de modo coercitivo e tirânico. E Creonte também coloca em vigor um decreto que proíbe o enterro de Polinices a todos os habitantes de Tebas. Após a insistência de Creonte no ordenamento positivo, que no fim representaria uma transformação no modelo social, estatal, deixando de ser tradicional e mitológico para ser positivo e escrito, Creonte desiste, se arrepende do embate contra Antígona, após ele ver que a própria família, que sua esposa e seu filho havia sido enredado com o destino fático da prole de Édipo. E assim acaba se rendendo às ordenações naturais das leis divinas gregas.
Após a apresentação do grupo de estudo, gostaríamos de parabenizar a Faculdade Única de Ipatinga pelo 3º Congresso de Iniciação Científica. Agradecemos também ao coordenador do curso, Vinícius Pimentel. Agradecemos ao professor e orientador, Jorge Benedito de Freitas, que mesmo em tempos de crise, nos motivou e incentivou o desenvolvimento do grupo de estudo, mantendo fecundas as possibilidades de diálogo sobre temáticas que tangenciam a formação acadêmica e plural do estudante de Direito. Também agradecemos a presença dos nossos telespectadores e ouvintes, convidando a todos para ler essa obra clássica que tanto contribui para o entendimento de justiça. Olá a todos, meu nome é Marcos Duran Pereira e juntamente com Aline Silva de Oliveira, nós somos os autores do trabalho que se intitula Análise dos aspectos construtivos dos resfriadores de convecção forçada de ar industriais. Trabalho este que é pela Universidade Maurício de Nassau, do curso de Engenharia Química, aqui da cidade de Recife, Pernambuco. Então, nessa parte introdutória, eu defini o que são os resfriadores de convecção forçada de ar. Então, são esses equipamentos aqui das imagens, que eles têm a finalidade de retirar o calor do ambiente ou do produto. Os ambientes podem ser túneis de congelamento, câmaras de estocagem, câmaras de resfriamento. Então, são esses equipamentos que possuem esses motoventiladores e eles são a interface entre o processo de retirada de calor e o circuito de refrigeração industrial. Até eu vou falar no próximo slide sobre o circuito de refrigeração industrial. E eles podem ter diferentes aspectos construtivos dependendo de sua aplicação. Então, aqui na imagem à esquerda, nós temos que nós fizemos aqui a vista frontal, a vista lateral e a superior desse equipamento, do túnel de congelamento em estudo. E nós temos aqui à direita um fluxograma de interligação dos equipamentos, apenas para mostrar que os resfriadores de convecção forçada de ar são apenas parte de um todo. O todo seria o próprio ciclo de refrigeração industrial, onde nós temos aqui os compressores, que vão comprimir o fluido, nesse caso específico é amônia, que vai elevar a pressão do fluido, descarregar no condensador, que vai alterar a fase do fluido, vai condensar, o estado líquido no caso, então, vai descarregar no reservatório, que vai encaminhar para o dispositivo de expansão, onde vai haver uma expansão do fluido, ou seja, um rebaixamento de sua pressão e temperatura, e do separador de líquido vai encaminhar para as bombas, né? Que aí as bombas vão impulsionar, vão acelerar o fluido até aí finalmente, né, o objeto principal de estudo, que são os resfriadores, que somente esses equipamentos vão ficar dentro do ambiente, os demais vão ficar de forma remota, interligados por tubulações. Então o fluido vai entrar aqui pela parte inferior lateral, vai absorver o calor do ambiente do produto e vai sair pela parte superior lateral, retornando para o separador de líquido. O separador de líquido, uma outra tubulação independente, um vapor saturado, vai ser succionada pelos compressores e o ciclo vai se repetir continuamente. Então, os resfriadores, eles são apenas parte de um todo, né? Então, os objetivos desse trabalho analisar as diferentes combinações de materiais empregados na construção desses resfriadores de ar, que eu apresentei agora há pouco, os materiais e métodos, então a metodologia. Então, se trata de uma pesquisa de campo realizada num abatedouro de aves localizado na região metropolitana de Belém, mais especificamente na cidade de Santa Isabel do Pará, e também se refere a uma pesquisa bibliográfica exploratória que se baseou em livros da categoria de refrigeração industrial. Então, o primeiro tipo construtivo que nós vamos falar
são os tubos e aletas em aço galvanizado, que esse tipo construtivo de resfriador, eles são indicados para instalações que utilizam amônia como fluido refrigerante, ou também para aqueles fluidos secundários, tipo água gelada, soluções glicoladas. E esse tipo de aleta e tubo galvanizado é o tipo mais tradicional e de maior peso, mais pesado que é disponível no mercado. O segundo tipo que nós vamos conversar são os tubos em cobre e aletas em alumínio, que são utilizados para instalações em freon, água gelada e soluções glicoladas. E tem uma particularidade desse tipo construtivo que não pode ser utilizada para amônia, pois a amônia ela ataca o cobre, né, causa corrosão ali no cobre. O terceiro tipo, né, que são os tubos em aletas em alumínio, que são principalmente utilizados para instalações em amônia e são o tipo mais leve e com maior coeficiente de troca térmica. Por fim, o quarto tipo, o tipo construtivo, que são os tubos em inox e aletas em alumínio, que são utilizadas para instalações glicoladas e amônia, montadas em gabinetes de chapas de aço, galvanizado pré-pintado. Então, como conclusões, nós temos que os resfriadores de ar, em relação às possíveis combinações de materiais empregados construtivamente, podem ser de 4 tipos diferentes. Então, eles podem ser de tubos e aletas galvanizados, tubos em cobre e aletas em alumínio, tubos e aletas em alumínio e, por fim, tubos em inox e aletas em alumínio. Aqui nós temos algumas referências que nós utilizamos aqui no trabalho. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Pode. Bom dia. Nós somos do curso de farmácia 6º período da Faculdade Única. Meu grupo é formado por Bianca, Carolina, Gustavo, Leonardo, Naubert, a Júlia e a nossa orientadora Fragisélia. O tema do nosso trabalho é a polifarmácia no idoso e a importância da atenção farmacêutica. A população idosa vem crescendo cada dia mais no Brasil. E o envelhecimento populacional pode apresentar consequências preocupantes na área da saúde. Com o aumento da prevalência de determinadas doenças crônicas não transmitíveis, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes mellitus. E, frente a essa condição, torna necessário o uso de vários fármacos para o tratamento eficaz, instalando, assim, a polifarmácia na vida do idoso. O objetivo do nosso trabalho foi apresentar os problemas causados na polifarmácia na vida do idoso e a importância da atenção farmacêutica na diminuição e prevenção desses problemas relacionados a medicamentos. O trabalho o estudo, né, foi feito a partir da revisão de literatura, tendo o critério de seleção de vários artigos, né, científicos, conceituados do ano de 2005 a 2019. A atenção farmacêutica ela tem um impacto muito positivo na saúde e na qualidade de vida aí do idoso. Dentre desses impactos positivos, ele apresenta várias vantagens, sendo assim um foco direto no paciente. Entre essas vantagens são a diminuição do uso irracional de medicamentos, fazendo aí correto o tratamento da farmacoterapia, juntamente com o farmacêutico, com a atenção focada no paciente. As interações medicamentosas também são reduzidas devido a ter um foco aí, feita toda uma estratégia diante do tratamento individual do paciente junto a uma equipe multidisciplinar.
Também tem as vantagens são, no caso, a redução dos efeitos adversos ali causados pela farmacoterapia, devido ao uso de um grande número de fármacos. O idoso, ele apresenta aí, no decorrer da sua idade, né, várias doenças crônicas, como já foi dito. E essas doenças crônicas são diversas aí, elas fazem parte ali do fisiológico dele. E com isso, o leque de medicamentos ele é maior. E com o tratamento mais prolongado, né? No caso, tem algumas que não tem cura. Então, é um uso ali contínuo e precisa ali ter uma atenção maior neles, pelo fato mesmo da idade deles ser mais avançada, deles precisarem de uma atenção maior, para que tenham uma eficácia ali do tratamento melhor. O nosso trabalho vem apresentar a importância da atenção farmacêutica para o idoso, o que isso traz de vantagens para o idoso, né, para a farmacoterapia dele, para o tratamento dele ser bem sucedido, pela adaptação também do tratamento, porque tem muitos idosos que abandonam o tratamento, mas tendo ali um acompanhamento ali direto com o farmacêutico, né, um convívio, um diálogo, escutando o que o paciente tem para dizer, observando as necessidades e ele estando ali planejando, né, tendo todo um planejamento, uma estruturação para poder estar fazendo um acompanhamento do idoso. Foi visto também a falta de profissionais habilitados, porque ele exige de um profissional generalista, né, e focado ali no paciente. Esse foi o nosso trabalho. Olá, meu nome é Maria Helena Gil, eu sou aluna de farmácia da UESO, que é o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, localizado em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Eu estarei apresentando meu projeto de iniciação científica, cujo título é Análise de perfis de susceptibilidade de padrões de aderência às células vero de amostras de Escherichia coli causadoras de infecções do trato urinário no Rio de Janeiro. Eu desenvolvo esse projeto sob orientação da professora doutora Flávia Pellegrino. O presente estudo trata de infecções do trato urinário. A infecção do trato urinário é uma das infecções mais comuns tanto em ambiente comunitário quanto hospitalar. O agente causador mais frequente desse tipo de infecção é a Escherichia coli uropatogênica. As Escherichia coli uropatogênicas são chamadas de UPEC. As UPECs são a principal causa de infecções no trato urinário. E as amostras de Escherichia coli uropatogênica podem produzir uma adesina que é chamada de FINH-H. Essa adesina faz com que elas possam aderir ao trato urinário, facilitando a colonização e a persistência dessa UPEC ali, causando a infecção. Estudos vêm mostrando ao longo dos anos que, com o aumento da incidência de resistência da Escherichia coli uropatogênica aos antimicrobianos, o tratamento das infecções urinárias vem se tornando mais complicado, o que se tornou-se um grande desafio. Estudos recentes mostram que pode existir uma relação entre a resistência e a virulência das amostras de Escherichia coli uropatogênica. Tendo em vista esse contexto, os objetivos desse trabalho são analisar os perfis de susceptibilidade aos antimicrobianos obtidos em antibiograma, analisar os padrões de aderência de UPEC às células vero e observar se existe a relação entre resistência e virulência nas amostras de estudo. Foram utilizadas no estudo 22 amostras de Escherichia coli previamente recolhidas da urina de pacientes atendidos no laboratório de um hospital federal localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Até o presente momento, foram avaliadas 9 dessas amostras de Escherichia coli, sendo 7 delas positivas e 2 delas negativas para o gene FINH-H, que foi detectado pela PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. A susceptibilidade foi determinada no sistema automatizado Phoenix-PD. Essa susceptibilidade foi testada para 12 antimicrobianos.
Os testes de aderência foram realizados no Laboratório 1 do Departamento de Microbiologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Esses testes foram realizados por meio do cultivo de células vero em placas de 24 poços com fundo plano, onde se dispunham lamínulas de vidro, posteriormente utilizadas para a produção de lâminas de microscopia. A observação dessas lâminas foi realizada por meio de microscopia óptica. Como disposto na tabela 1, que compara os perfis de resistência aos antimicrobianos, os perfis de virulência e os padrões de aderência, das 7 amostras positivas para o gene FINH, 6 aderiram às células vero, evidenciando a expressão da adesina. 2 dessas amostras, a 399 e a 361, apresentaram um padrão de aderência agregativa, que é quando elas aderem se agregando em volta da célula, de uma forma que lembra a disposição de tijolos empilhados. 4 dessas amostras apresentaram aderência sem padrão típico. E uma dessas amostras, que é a 423, ela não aderiu às células, apesar de ser positiva para o gene FINH. As 2 negativas para o gene FINH, como esperado, não aderiram às células. Quanto à resistência, a amostra 355, que não apresentou padrão típico de aderência, se mostrou resistente a 9 antimicrobianos. A amostra 399 se mostrou resistente a 6 antimicrobianos e a amostra 361 se mostrou resistente a 9 antimicrobianos, ambas com padrão de aderência agregativo. As demais amostras se mostraram resistentes somente a um antimicrobiano ou sensíveis a todos os antimicrobianos testados. Isso mostra que até o presente momento não houve relação entre a virulência e o perfil de resistência aos antimicrobianos. Eu trouxe essas imagens para ilustrar alguns dos padrões de aderência encontrados nas amostras analisadas. Na primeira imagem, a gente pode observar o padrão de aderência agregativa, presente na amostra 361. A gente pode observar aqui como essas bactérias se dispõem em volta da célula, empilhadas, né? Uma forma, como eu disse antes, que lembra tijolos empilhados. Na segunda imagem, a gente observa a amostra 355, que não possui um padrão típico de aderência. Então, nós vemos a bactéria aderida à célula, mas distribuída de uma forma mais ampla, elas não estão agregadas. Na terceira imagem, nós temos a amostra 423, que é uma amostra que não aderiu ao tapete celular. E a gente pode ver aqui poucas bactérias na lâmina, porque essas bactérias não aderem à célula e elas são retiradas dessa lâminula na lavagem. São feitas 2 lavagens nesse processo de confecção das lâminas. Conclusões. Entre as 7 amostras positivas para o gene FINH, 6 apresentaram aderência à célula vero, evidenciando a expressão da fibra FINH. A maioria das amostras aderentes demonstrou ausência de padrão típico de aderência. E não houve a correlação entre virulência e resistência aos antimicrobianos nas amostras analisadas, uma vez que as amostras aderentes às células se apresentaram resistentes ou sensíveis aos antimicrobianos analisados, independente do seu padrão de aderência. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar meu trabalho, espero que tenham gostado. Oi, nós somos do 10º período do curso de farmácia e iremos falar sobre a análise dos valores de pH em amostras de sabonetes líquidos faciais e espuma de limpeza facial encontrados no mercado. O grupo é composto por Ana Cláudia, por mim, Jéssica, e por Juliana. Bom, os sabonetes é um tipo de sabão específico que é formulado para fins de higiene. Ele pode ser encontrado tanto na sua fórmula sólida, pastosa ou líquida. Aí vai adicionando-se fragrâncias, corantes e conservantes na sua formulação. Os sabonetes em barras, eles são bastante utilizados em algumas regiões,
Porém, alguns estudos comprovaram que ele é um ótimo abrigo, né, para bactérias. Os sabonetes líquidos foram colocados no mercado na década de 70 e rapidamente fizeram muito sucesso pelo fato de seu pH ser extremamente parecido com o pH da pele. Bom, nos sabonetes líquidos, os parâmetros físico-químicos que são analisados são a viscosidade, a estabilidade da espuma produzida e o pH. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o pH. O pH é o principal mecanismo de defesa da pele e a produção do manto ácido que combate agentes agressores externos como a poluição e componentes químicos. A presença do pH na formulação de sabonetes líquidos se torna essencial, pois ele auxilia na proteção da pele contra possíveis irritações, além de darem ao produto uma maior estabilidade. O manto ácido cutâneo dá à pele uma proteção mais natural. Ele é composto de suor e sebo, que têm características mais ácidas, devido à presença de ácidos orgânicos como o ácido láctico. Esses ácidos são produzidos nas glândulas sudoríferas. E esse é o mecanismo natural de regulamentação do pH da pele. O pH é de extrema importância. O pH da pele é de extrema importância para os produtos, para qualquer produto cosmético. Mesmo a pele não tendo um pH neutro, esse pH varia de acordo com determinadas partes do corpo, mas em sua maioria ele está entre 4,5 e 6,0, sendo então ideal para proteção contra fungos e bactérias. O pH é de extrema importância para produtos cosméticos. Na hora de escolher o produto a ser utilizado, deve-se avaliar o pH do mesmo. O ideal é que o produto tenha o pH o mais parecido, mais próximo com o pH da pele, para que sejam evitados possíveis irritações, além de que seja evitado a presença de possíveis micro-organismos. Então, devido à importância do pH para a pele e na presença desse pH nos produtos cosméticos, objetivou-se nesse trabalho realizar testes de pH em sabonetes líquidos faciais e espumas faciais de limpeza. Essa escolha foi feita devido que o rosto é uma parte sensível do nosso corpo, comparando com outras partes do corpo, pois o rosto apresenta regiões mais sensíveis, como os olhos e a boca. Bom, a análise de pH ela é de fundamental importância para os produtos cosméticos, visto que influencia diretamente na estabilidade da formulação e deve manter o seu valor sem alteração por todo o período em que esse produto estiver dentro do prazo de validade. Foi possível perceber com os testes que foram realizados que 3 itens, sendo 2 sabonetes líquidos faciais e uma espuma de limpeza facial, não cumpriram com as necessidades de manter o pH dentro do valor encontrado na literatura, que é entre 4,5 e 6, que é o valor do pH cutâneo, do pH da pele. Lopes e colaboradores também fizeram análises de sabonete líquido tanto comum quanto íntimo e também encontraram no mercado produtos com divergência no seu valor de pH. Outro estudo realizado com 40 mulheres mediu o pH de uma região do antebraço e manteve essa medição por 30 dias, período em que essas mulheres estavam passando formulações cosméticas na pele. Essas formulações foram previamente testadas e todas estavam com o pH dentro da faixa aceitável.
Isso mostrou que depois de 30 dias, o pH cutâneo dessas mulheres também se mantinha. Ou seja, é de grande importância você utilizar produtos com pH dentro das especificações para manter o pH cutâneo sem ter alterações. Nós já mencionamos no início dessa apresentação o quão prejudicial são as variações de pH e como elas podem ocasionar, os prejuízos que elas podem ocasionar na pele, né? Essas variações, elas se tornam muito perigosas quando levado em consideração ao rosto por estar próximo de áreas como olho e boca, que são bem sensíveis. Da mesma forma que regiões também sensíveis, a gente pode considerar que são as peles dos bebês, né? Dos recém-nascidos. Por isso, os produtos destinados a esse público também precisam ter uma qualidade bem dentro do esperado, né? A gente não pode haver falhas para esse público. E um estudo realizado somente com produtos destinados ao público infantil percebeu que grande parte dos produtos em barra tem um pH muito elevado, entre 9 e 10. Quando, na verdade, a gente precisa ter o mais próximo do pH cutâneo para evitar problemas posteriores, né? Um outro estudo realizado no Rio de Janeiro analisou diferentes formulações de sabonete e avaliou o pH desses sabonetes num período de 3 meses para perceber se havia variação de pH com o decorrer do tempo. Esses testes mostraram que não houve variação, mostrando o quão importante é manter o pH, né, mesmo com um produto que tenha um prazo de validade maior, uma vez que produtos destinados à limpeza já têm característica natural de agredir a pele e alterar com o valor de pH original. Chegamos ao fim de mais uma edição do Congresso de Iniciação Científica da Faculdade Única. Queremos agradecer a todos os palestrantes e congressistas que estiveram presentes, mesmo que de forma virtual. Já estamos preparando o evento do ano que vem e ele virá cheio de novidades. Aguardamos vocês em 2021. Até lá!